participam aqui da Seja, internautas que acompanham a nossa instituição pela Seja.tv, que Jesus nos ampare hoje e sempre. No último mês de abril, em um dos seus números, a revista Isto É publicou uma interessante matéria sobre a felicidade, intitulada O Fardo da Felicidade. É claro que o jornalista faz uma provocação em associar a felicidade que todos nós anelamos a algo como pesado, como um fardo. Na verdade, ele explora uma grande contradição já constatada por psicólogos e filósofos, de que as pessoas que são ansiosas por serem felizes constantemente, exatamente por isso são infelizes. Por isso a felicidade se torna um fardo. Aquelas pessoas que estão normalmente na faixa da insatisfação e vivem uma vida mais ou menos tranquila, mas há aqui e acolá um pequeno ângulo de sofrimento, de dificuldade, e exatamente por isso há uma rejeição, porque a pessoa gostaria de estar na terra à semelhança dos deuses gregos, um pleno gozar sem nenhum problema. Daí porque, via de regra, essas pessoas extremamente insatisfeitas consigo mesmas tendem a consumir a literatura de autoajuda. Há, por exemplo, lá uma figura, uma senhora dos seus 40 anos, que há muito se sentia profundamente infeliz. E quanto mais infeliz, mais ela adquiria livros de autoajuda. Chegou ao ponto de ler 30 obras e exatamente por isso está ficando ainda mais infeliz. De modo que essa busca da felicidade 100%, na verdade, obedece a um outro princípio, ao princípio da idealização. Há uma narrativa interessante que conta que um jovem, órfão, pobre, desempregado, ele caminhava, de repente encontrou alguém e disse: olha, se você procurar esse empregador, você vai conseguir, enfim, um trabalho. O jovem ficou eufórico: mas que coisa boa, é tudo que eu preciso. Mas, daquele ponto da estrada até o armazém onde ficava o tal empregador, havia uma certa distância. E o jovem, não tendo o que fazer e o que pensar, foi caminhando e foi, enfim, sonhando acordado, naquela expressão francesa, o rêve. Os franceses têm duas palavras para o sonho: é o songe, que é o sonho que a gente dorme, e o sonho acordado, que a gente constrói os castelos no ar, aqueles sonhos que a pessoa tende a idealizar, delinear, fantasiar. E ele foi imaginando: olha, estou caminhando para encontrar-se com esse empregador, para oferecer a minha força de trabalho. Aí seria muito bom que, me encontrando, com certeza, ele se engraçasse de mim e me desse um emprego prontamente. E quem sabe esse empregador, na verdade, ele me chamasse para ir à sua casa, para jantar com ele, com sua família. E ele lá chegando, cumprimentaria a esposa dele, cumprimentaria os demais parentes, e dentre os parentes, dentre os seus filhos, com certeza haverá uma moça casadora. Uma moça perfeita, uma moça linda e maravilhosa, que ao bater os olhos em mim, há de se apaixonar. E naturalmente, na sequência dos dias e dos meses, haverei de me tornar um namorado desta moça, da filha do patrão. E mais do que isso, é claro que a nossa relação vai evoluir, me tornarei noivo, casarei com ela, depois o pai dela há de morrer e eu herdarei toda a fortuna e todo o armazém. Ele foi se devaneando naquela dinâmica toda. Na verdade, essa é uma história criada por um gênio da psicanálise, por Sigmund Freud. Ele lança mão desta narrativa para ilustrar essa tendência humana para a idealização, para os devaneios, para as fantasias. Porque desse jovem nós temos aí a realização de velhas frustrações trazidas da infância. Ele era um órfão, era pobre, estava desempregado, numa situação de carência. E ao chegar ao armazém, ele voltaria a se recolocar na estrutura acolhedora desse grande colchão que nos amortece os choques existenciais, que é exatamente a família. Para quem é órfão, para quem está na solidão,
que coisa melhor do que uma família que o acolhe? Ele voltaria, enfim, à infância em que ele tinha ao seu lado pai e mãe e toda a família. Ali ter estabilidade, trabalho, enfim, o futuro, a honradez social. Então, todas essas frustrações, de algum modo não assumidas, naqueles devaneios da estrada, ele foi a pouco e pouco elaborando o seu romance, a sua criação. É exatamente esses sonhos diurnos que fez com que Freud, em 1908, proferisse a conferência Escritores Criativos e Devaneios, para dar conta dessa dificuldade humana que, diante da realidade, alguns dizem realidade crua, mas diante da realidade, o indivíduo tem muitas vezes a disposição da fantasia. O próprio Freud vai dizer que nós temos um mecanismo de defesa do ego que tende à fantasia, que tende a rejeitar a realidade. Há pessoas que essa dificuldade ainda é mais intensa, e o discípulo de Freud, Jung, vai identificar isso mais fortemente nas pessoas introvertidas, naquelas pessoas que dão uma interpretação do que acontece no mundo, fora de si mesmas, a partir do que elas sentem. Então, embora a pessoa mora no casebre, ela sempre se imagina ou interpreta aquele casebre como se fosse um grande castelo suntuoso. Embora a pessoa viva na solidão, ela mentalmente tem um namorado, uma namorada perfeita ou perfeita, daqueles que nem Hollywood consegue alcançar nesses roteiros alegres dos filmes de romance, mesmo de comédias românticas. Então, é aí que nós identificamos um elemento interessante, porque é aí que se elaboram normalmente as neuroses e evoluem para as psicoses. Há uma anedota alemã que diz que o psicótico é aquele que mora no castelo construído pelo neurótico, e quem ganha o aluguel é o psiquiatra, de modo que todo mundo é beneficiado no processo. Mas, às vezes, o indivíduo investe tanta energia mental, ou uma expressão própria dos gregos, uma catexia, em torno das suas fantasias, das suas utopias, que termina, de fato, quebrando o seu laço com a realidade. E o seu mundo interior, a sua capacidade exatamente de criar um mundo paralelo, se torna tão forte que ele começa a ter dificuldade de conexão com a realidade. E, sobretudo agora, quando nós temos a virtualidade, a internet, o Facebook, as redes sociais, aí as pessoas começam, enfim, a se maquiar, a optar por esse outro mundo. Daí porque nós percebemos as muitas contradições. Daquelas pessoas que têm pouquíssimo tempo para a vida real, mas se demoram longas horas teclando, conversando, digitando, enfim, vendo clipes, fotos e tudo mais, sempre no mundo perfeito, no mundo em que aquelas produções são tão adequadas, respondem tão bem às necessidades da criança interior, muitas vezes machucada e carente. Mas Joana de Ângeles, na sua obra Momentos de Saúde, é um pequeno livro de 20 capítulos, pequeno apenas no tamanho, ela agrupa um sem número de conceitos, de observações bastante consistentes para dar conta da nossa dificuldade de ter saúde psíquica. E um dos seus capítulos é exatamente insatisfação e utopias. E Joana ataca esse problema identificado por Freud, a nossa disposição de devanear, de sonhar acordado. Então, é nesse tema que Joana vai mostrar a dificuldade daquelas pessoas de aceitar a sua própria realidade, inclusive de se aceitar como artífice, como elaboradora, como responsável por essa mesma realidade. Aí nós lembramos a figura do grande filósofo histórico Epicteto e o espírito irmão X, Humberto Campos, o escritor maranhense, pela pena de Chico Xavier, na sua obra Luz Acima, nos apresenta uma bela narrativa que até hoje circula no mundo espiritual em referência a esse grande pensador que inclusive foi escravo, depois liberto, em plena Roma, aí pelos anos 90 depois de Cristo. Epicteto era a própria serenidade, aquele homem que tinha sofrido toda uma existência na escravidão, mas mesmo assim não deixava a sua genialidade, e a ponto de se tornar um constrangimento, porque o seu proprietário
via aquele escravo que sabia um grego fluente, excelente, que dava conselhos, que, enfim, ajuizava as pessoas destrameiradas, então aquele homem merecia a liberdade. E Epicteto passou, enfim, a dar as suas aulas e tem em torno de si toda uma corte de discípulos. Arriano, Musônio e outros tantos que se deram ao trabalho de tomar nota dos seus discursos, das suas observações. E é esse filósofo que herdou para nós o chamado manual, porque Arriano e Musônio Rufo, sobretudo Arriano, ele vai elaborar, vai sintetizar os conceitos de Epicteto no manual, uma coisa pequena que os próprios soldados levavam nas guerras romanas e depois, até recentemente, na Segunda Guerra. Aqueles conceitos condensados, aquelas tiras de sabedoria, aquelas pílulas que o indivíduo, no momento difícil, ao meditar sobre aquela sentença, tem a verdadeira iluminação pela meditação, pela reflexão. Então, chegou para Epicteto um outro companheiro que tinha sido escravo por longos anos. Era exatamente Lisândro que tinha sido escravo de Epafrodito. E ele chegou eufórico: Epicteto, veja, agora eu sou um homem livre. E Epicteto ficou absolutamente imperturbável, impassível, tranquilo. Mas você não entende? Agora que eu tenho a liberdade, eu finalmente irei a Roma. A Roma dos Césares, a Roma das Sete Colinas, para observar aqueles espetáculos no Coliseu, no Circo Máximo, enfim, para apreciar os grandes oradores, para visitar os senadores e ao Senado, e começou a enumerar as muitas atrações de felicidade que Roma poderia oferecer. E Epicteto continuava absolutamente imperturbável. Mas você não vê? Eu sou um homem livre, estou viajando a Roma, por que você não se entusiasma comigo? E Epicteto, tranquilo, disse: mas olha, veja, nesses anos todos, mesmo na condição de escravo, você já se estudou, você já se perguntou por que essa ânsia, essa vontade de procurar os espetáculos humanos? Você sabe o que está por trás daqueles espetáculos, as lágrimas, as dores, escravos que nem nós fomos, para sustentar a loucura de uma corte estrangeirada? Você fala das palavras dos senadores, dos grandes oradores, mas você já falou para você mesmo, já ouviu sua própria voz interior e começou a mostrar toda a miséria moral do seu companheiro Lisândro. Mas veja, eu sou um homem livre. E Epicteto disse: sim, você é um homem livre, mas jamais fugirá de si mesmo. Essa foi a grande sentença, o que era costumeiro naquele pensador liberto. De que adianta a liberdade se nós estamos presos às grades das nossas próprias imperfeições e nossos conflitos? Essa é a grande tirada de Epicteto. Para onde vamos? Para onde formos, nós levaremos as nossas dificuldades. Daí porque é muito comum aquelas pessoas que estão atormentadas sob um conflito intenso: eu vou viajar para o Japão. Um toque também vai levar seus problemas. Eu vou feito um avestruz, porque o avestruz muitas vezes ele tem uma lógica absurda. Quando ele está sendo perseguido, percebe a sua incapacidade de enfrentar o perigo, ele põe a sua cabeça dentro do buraco. Porque ele diz: se eu estou vendo o meu perseguidor, ele também me vê. E nós sabemos que não é assim. Mas é próprio das pessoas que fantasiam: se eu vou colocar a cabeça em algum buraco, eu vou desaparecer. Por isso essa vontade de desaparecer de algumas pessoas. Eu quero ir para um mundo paralelo, mas o mundo paralelo já existe na internet, só tem santo na internet. É uma coisa de fazer inveja ao Vaticano, quando a gente abre essas redes sociais, é um caso sério. As pessoas são tão cultas, são tão sábias. Eu tenho até vergonha, meu Deus, se Sócrates estivesse na Terra, ele sairia envergonhado, porque as pessoas são muito mais sábias do que Sócrates, Platão e toda a tradição filosófica. Elas sabem tudo, mas é tão decantada aquela poesia e tudo mais. Quando nós sabemos que aquilo no fundo obedece a uma dimensão psicológica, porque todo indivíduo profundamente conflitado, ele é normalmente histriônico, ele tende a manifestar isso num certo exibicionismo, em apresentar uma face do que ele não é efetivamente.
O espírito André Luiz, na obra Estude Viva, vai nos dizer, o Chico Xavier, uma coisa interessante. São três elementos que muitas vezes não se encontram. Uma coisa é o que nós realmente somos, outra coisa é o que as pessoas pensam que nós somos, e uma terceira coisa é o que nós pensamos que nós somos. Às vezes há um desencontro, ou quase sempre. Então, esse é o apelo de Epicteto, chamando a razão do seu companheiro Lisandro. Aquela paixão, aquela vontade de ir a Roma não resolveria o seu problema, porque ninguém consegue fugir de si mesmo. Daí o grande desafio, quando nós muitas vezes colocamos a nossa felicidade no pacote de viagens. É claro que as viagens podem contribuir para a felicidade, se a pessoa está bem, mas não existe nenhuma agência de viagens que venda a pílula da felicidade. Se você for nesse pacote, se você for a Bariloche, não sei o que, enfim, lá você será feliz. Vou me embora para passar, velho, lá. Eu sou amigo do rei, do gênio poeta brasileiro, então, aqui em Pernambuco. É preciso que a gente possa desconfiar das nossas inquietações e tomar a serenidade necessária. Muitas vezes, nesses momentos em que tentamos fugir para uma outra Roma, é aquele momento em que precisamos, na verdade, fazer a viagem interior, a viagem para dentro de si mesmo, que inclusive é gratuita e não precisa de passaporte, nem gastar com passagem, viagem, etc., com bagagem. É uma viagem difícil, porque, via de regra, quando nós começamos a avançar em busca do nosso interior, nós nos desapontamos já nas primeiras camadas. E à medida que a broca vai entrando, a rocha vai ficando mais dura, a gente começa a desistir. É muito comum os depoimentos, por exemplo, da psicanalista e da psicóloga Hannah Wolff, discípula direta de Carl Gustav Jung, quando ela percebia o comportamento dos seus pacientes. Isso na Alemanha. Ela mostrava que quando o tratamento, a terapia avançava para a pessoa enfrentar os dragões interiores, os seus grandes conflitos, as grandes matrizes do seu sofrimento, da sua infelicidade, é exatamente nesse ponto que os indivíduos abandonavam a terapeuta. Eles começavam a faltar, pagavam inclusive, mas não compareciam, porque começavam a ter medo, não medo dos outros, mas medo deles mesmos. Então, nós precisamos, efetivamente, procurar elementos para entender essa relação que propomos nesta noite. Para uma vida feliz, precisamos de sabedoria. E muitas pessoas não percebem a menor relação entre esses dois elementos, entre felicidade e sabedoria. Mas, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec tematiza por várias questões no quarto livro, no quarto tomo, exatamente um dos grandes problemas que perpassa toda a tradição filosófica e, mais recentemente, a psicologia, que é o problema da felicidade. Há pessoas que são infelizes, mas elas acham que estão caminhando para a felicidade, de modo que todos querem ser felizes. E lá na questão 920, Allan Kardec resolve esse problema, que é a razão de ser da matéria que citava no começo da nossa exposição. Que o homem, a pergunta é se o homem pode gozar toda a felicidade, uma felicidade completa na Terra. E os Espíritos informam ao codificador que a Terra, em se tratando ainda de um planeta de expiações e provas, não nos permite uma felicidade integral. Muita gente fica até desapontada. Quando ele fala Terra, é claro que implica não somente a crosta, mas também as esferas, ou as colônias, ou as dimensões extrafísicas. Porque o indivíduo assim, mas eu estou tão bem, suponhamos que eu moro em nosso lar. É uma maravilha, né? Não temos os problemas de transporte, não há engarrafamento, pelo que sempre viu, já leu. Não há problema de vanidade, né? As pessoas podem perfeitamente passear. Aquela praça maravilhosa do Campo da Música, né? Que muito é distante do Parque do Povo, né? Claro, a chance é infinita, né? Embora lá, André Luiz fale que os ritmos regionais são cultivados na periferia da cidade, mas no centro é de Beethoven para cima. Então, é bem diferente. Mas, enfim, ali está.
aquela vida plácida, aquela vida tranquila, e mesmo ali a pessoa não é feliz, porque o indivíduo está bem, claro, ele vive numa sociedade equilibrada, mas ele é vinculado a muitos afetos, a muitos amores. Alguns estão encarnados, outros estão transitando em zonas de sofrimento. Então, quem poderá ser egoisticamente feliz, sabendo que os seus afetos estão em sofrimento, estão atormentados? Então, mesmo fora da crosta, aqui na Terra, esse é um planeta de expiações e provas, nós não podemos usufruir a felicidade completa. No entanto, dentro das limitações deste planeta, nós podemos ter uma relativa felicidade, suficiente para o nosso nível de evolução. Mas, na questão 921, os Espíritos lembram a Allan Kardec um elemento muito importante, que quebra outra fantasia que normalmente nós criamos, que nós somos artífices quase sempre da nossa própria felicidade. Porque, via de regra, nós temos aquela disposição de quando o quadro de felicidade se estabelece, a gente responsabiliza o governo, o outro, alguém, os pais. O primeiro movimento é dizer, os meus pais. Foram eles que não foram tão cuidadosos, que não evitaram isto ou aquilo, ou não me estimularam para isso ou para aquilo, de modo que hoje eu não sou uma pessoa completa, sou uma pessoa precária, militar, etc, etc. E nós começamos a estabelecer um certo rancor, uma certa mágoa em relação ao que os nossos pais fizeram conosco. Quando há um primeiro grande movimento da psicologia freudiana que nos lembra que toda felicidade começa pela reconciliação com os próprios pais, por pior que eles tenham sido, piores que eles tenham sido. Aquele que está brigando mentalmente com seus pais é uma pessoa ainda numa dimensão muito primitiva no aspecto psicológico. É preciso estabelecer um perdão profundo com os pais. Recentemente estivemos com o Alberto Almeida de João Pessoa e ele nos narrava um caso muito difícil, um caso duro, que ele recolheu no seu consultório em Belém do Pará, de um rapaz, um homem de origem oriental, bem sucedido, um casamento excelente, uma felicidade, e nós achamos, puxa, aqui na Terra até parece uma coisa estranha. Este homem fez questão de estabelecer uma vinculação extraconjugal intencionalmente para detonar, para destruir o seu casamento. E assim aconteceu. Aparentemente aquilo era só uma disposição absurda, espírita inclusive, mas no consultório, na anamnese, naquela investigação feita por Alberto, se identificou a grande marca, a causa deste desastre existencial na vida deste homem. Aos 10 anos de idade, ele tinha sido morando numa pequena cidade do interior de São Paulo, ele tinha sido abusado sexualmente por um maníaco. E ele ficou tão atormentado como criança porque ele ficou naquela dificuldade. Devo dizer aos meus pais, se eu dizer para alguém, a cidade é pequena, todos saberão e eu nunca mais terei paz. E engoliu. É próprio dos orientais essa psicologia da contenção. E sofreu sozinho. Isso aos 10 anos. E só aos 40 anos, a primeira manifestação mais expressa dessa dor que ele carregava na alma. O que fazer com aquele drama? Porque Alberto identificou que, na verdade, o desmonte do seu casamento tinha a ver exatamente com aquele abuso. Porque as crianças abusadas, via de regra, elas se acham inadequadas, elas se acham culpadas. Sou eu que sou lascivo, sou eu que tenho um pecado, sou eu que sou provocante, então eu sou inadequado, eu levo a culpa, e quem tem culpa tem que sofrer. E aí a pessoa desencadeia processos de autossabotagem. Tudo que concorre para a sua felicidade, a pessoa termina trazendo contra si mesma. Ela diz para si mesma diariamente, numa dimensão inconsciente: eu não sou digno da felicidade, eu não mereço ser feliz. De modo que quando as coisas caminham para a felicidade, não, isso não é para mim, não pode ser. Então eu vou ter que trabalhar
exatamente contra isso e detona as estruturas nas quais ele se estabelece. Então ali estava o drama deste homem. A dor, ele exatamente foi levado ao movimento e nem sabia porquê, e o terapeuta identificou. Mas havia uma queixa da parte dele. Por que meus pais não fizeram nada? Mas ao mesmo tempo ele não disse nada aos pais. Porque meus pais não perceberam, não tiveram tino, não tiveram exatamente a perspicácia de identificar naquela criança de 10 anos um drama profundo. Porque quem sofre o abuso, via de regra, tem alterações comportamentais. E aí nós percebemos a cegueira, muitas vezes, que nos acomete. Porque junto a nós, respiramos os mesmos ares do nosso lar, temos pequenos e grandes dramas, mas às vezes a postura egoísta não nos faz perceber essas pessoas que parecem comparecer como seres invisíveis. Nós não percebemos que aquela criatura muito próxima traz no coração um espinho cravado, uma dor profunda. E isso se manifesta na irritabilidade, na inquietação, no mal-estar, em outros tantos comportamentos. Então ele tem essa mágoa com os próprios pais. Mas ele tinha uma reserva moral, ele tinha uma reserva de paz dentro de si. A sua irmã mais velha. E quando ele tratou esse drama, e quando ele imediatamente fez o desmonte, o seu divórcio, ele teve o tino de ligar para a sua irmã, que morava no Japão. E o afeto desta mulher é tão grande que ela viajou cerca de 24 horas na sequência de voos de Tóquio até a sua cidade, no interior de São Paulo, onde ele morava. 24 horas viajando, para ficar com seu irmão por apenas 24 horas, para chorar com ele, para colher aquelas lágrimas com 30 anos de atraso. São dramas e tramas, como nos lembra o companheiro espírita da Bahia. Às vezes nós pegamos apenas esse relato que a imprensa nos oferece e desconhecemos as inquietações que cada alma carrega. Como canta Chico Buarque, a dor da gente não sai do jornal. E muitas vezes as pessoas, de modo precipitado, vão engrossando o caldo dos juízes de plantão. Ah, isso aqui é um monstro, quer dizer, o que está por trás daquelas almas em sofrimento? Que histórias que muitas vezes só serão vazadas na intimidade de um consultório psicológico, ou de um atendimento fraterno, ou de outra ambiência. Por isso, quase sempre nos lembra os espíritos, nós somos artífices da nossa própria infelicidade, como também nós somos artífices da nossa própria felicidade. Mas na questão 922, os espíritos nos oferecem uma grande síntese para este grande problema filosófico. Porque Allan Kardec, com a sua genialidade, ele percebe que há uma certa relativização na própria definição do que é felicidade. O que é felicidade para um, o que é felicidade para outro, parece variar. Então haveria uma espécie de base da felicidade, daqueles elementos essenciais invariáveis, e os espíritos respondem ao codificador. Para a vida material, o estritamente necessário. Para a vida moral, consciência tranquila e fé futura. E é exatamente aí, nas questões 921 e 922, que nós podemos estabelecer um laço com a sabedoria. A sabedoria não no sentido da sofia dos gregos, a sabedoria, a sapiência dos números tutelares, absolutamente. Mas a sabedoria própria do conhecimento humano, da capacidade de nós conhecermos como a vida funciona aqui e agora, e aprendermos a ter um conhecimento em torno disso e nos comportarmos de acordo com esse conhecimento. Porque Sócrates percebeu que o nosso problema propriamente não é só a falta de conhecimento, mas é aquele conhecimento que nós temos e não conseguimos exercitá-lo, vivenciá-lo. Há uma diferença entre tudo que conhecemos e a nossa conduta. Então, ali nessa questão 922, nós percebemos exatamente quanta falta faz a sabedoria, a sensatez, a ponderação, a prudência, o juízo, o bom senso, que os gregos chamam de phronesis. A sabedoria prática, essa sabedoria positiva, concreta do dia a dia, aquela capacidade do indivíduo diante de um problema ter a atitude mais agilizada.
Primeiro, é preciso a conquista de um outro elemento, a serenidade, a tranquilidade, para evitar o pior dos suicídios, que é o suicídio moral, como esse moço fez aos 40 anos. Quando ele se precipita e destrói todo o projeto existencial que ele conseguiu construir na sequência dos anos. É preciso muito equilíbrio, e é preciso também, na expressão dos gregos, estar sob boas companhias, porque o grego vai dizer que felicidade é uma eudaimonia, ou seja, está conduzido por um bom daimon, por uma boa voz, por uma boa influência. E a infelicidade, nós poderíamos completar, é também estar sendo guiado, influenciado por uma unidade perversa, inimiga, que deseja o nosso desequilíbrio, o nosso sofrimento, as nossas lágrimas. Então, aí está, consciência tranquila. A consciência tranquila implica exatamente estarmos vigilantes para que as nossas ações, os nossos pensamentos e as nossas palavras estejam completamente harmonizadas de acordo com a lei divina. É a lei que define o bem. Uma outra questão do Livro dos Espíritos, a questão 780, estabelece uma relação entre conhecimento, sabedoria e progresso. Nós precisamos crescer intelectualmente para poder consolidarmos o discernimento para sabermos o que é bem e o que é mal. Há alguns dias atrás, acho que 2 sábados atrás, Rossano, estando aqui conosco, foi muito feliz em uma das suas exposições, mostrando os maiores males para todos os espíritos que estão encarnados ou desencarnados nesse momento na Terra, que é a relativização moral. Quando estávamos algumas reencarnações atrás, ou até desta mesma, nós tínhamos a certeza que isso aqui é bem, isso aqui é mal. Mas agora, depende do momento, a gente dá uma de sofista e muda completamente os raciocínios, e o mal se torna um bem, ou um bem se torna um mal. É só uma questão de justificar, de analisar. É o relativismo moral, que é um grande desafio para todos nós. Então, é nesse momento que nós precisamos, desejando merecer, construir a nossa felicidade, efetivamente nos entregarmos a exercícios de sabedoria, de prudência, de ponderação. Aristóteles, na sua obra retórica, lá pelo livro 2, ele conta uma historieta que circulava na Grécia de seu tempo, que o poeta Simônides, o grande poeta Simônides, certa vez foi chamado pela esposa do rei de Siracusa, Hieron. E ela perguntou: ó poeta, dize-me, afinal, quem merece mais valor? Quem realmente é sensato? O sábio ou o homem rico? E o poeta Simônides disse: é claro que é o homem rico. Mas por que, poeta? Porque eu nunca vi um homem rico procurar um sábio, mas eu sempre vejo o sábio, quando está apertado financeiramente, procurar umas dracmas e dracmas a um homem rico. Então, o homem sábio parece mais carente, porque ele precisa do homem rico. Mas aparentemente fica aqui a história. No entanto, há uma outra versão mostrando que alguém contou para Antístenes 5 essa mesma história, lá relatada por Aristóteles, na sua retórica, de que o sábio, ele, enfim, vale menos do que o homem rico. A Antístenes disse: não concordo. É claro que quem tem mais valor é o homem sábio. O homem sábio sabe o que quer dinheiro e vai lá e pede. E o coitado do rico nem sabe o que quer, por isso não procura ninguém, fica desorientado, completamente atormentado na sua riqueza, sem saber o que fazer na vida. E ficou com a posteridade a resposta mais completa de Antístenes ao problema da sabedoria. Por isso, todos nós temos um encanto por aquelas pessoas que, na sequência das reencarnações, conseguiram em torno de si construir essa sabedoria, essa serenidade. Quem se dá o trabalho de ler a obra No Mundo Maior, do Espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier, ali se defronta, logo no primeiro capítulo, André Luiz deslumbrado com a figura de Calderaro. Calderaro aparece e André Luiz deseja se engajar na sua equipe. Calderaro que está dedicado àquelas tarefas de improviso, de procurar pessoas que estão inclinadas ao suicídio ou aos grandes desastres morais, que são exatamente os suicídios morais, a morte moral. Então, André Luiz descreve
ali exatamente um detalhe importante na personalidade de Calderaro. Calderaro circula e ele diz assim: aquele homem trazia consigo uma inquebrantável serenidade, fruto da sua sabedoria. E ele imediatamente se engaja, se entrega, sem reservas, àquele sábio. Isso, na verdade, obedece a um movimento, uma emoção psicológica, porque nós tendemos a admirar aquelas pessoas que estão mais adiantadas na sua evolução em determinado campo. E os sábios, exatamente pela sua capacidade de ponderação, veja Salomão, por exemplo, e outros tantos que entraram na história, dão provas disso. Joana de Ângeles, Espírito, se prestarmos bem atenção, aqui e acolá, ela nos apresenta uma história do sábio. Os sábios têm as mais diversas possibilidades. Então, Joana, por exemplo, no prefácio de Vida Feliz, ela fala da Academia de Sabedoria de Ecbatana, que amanhã pela manhã desenvolveremos no Novo Mundo. E também, em outras obras, ela aqui e acolá, no Momentos de Saúde, ela sempre mostra o sábio resolvendo um problema intrigado, um problema difícil, com uma chave que ninguém tinha percebido antes, uma chave tão óbvia, mas exatamente aquela postura intuitiva. E Jesus, por sua vez, encarnou a plena sabedoria e a plena felicidade. Como Jesus não tinha nenhum conflito, nenhuma sombra na expressão feliz de Joana de Ângeles e de Hannah Wolff, ele é um homem feliz. Só não era completamente, digamos assim, porque estava exatamente na convivência com todos nós que ainda apresentamos um certo grau de infelicidade. Imagine Jesus ao lado dos fariseus, raça de víboras, como ele mesmo dizia, de pessoas tão equivocadas, tão enganadas, verdadeiras crianças espirituais. Mas ele, em torno da felicidade, ele anunciou as chamadas 8 bem-aventuranças, que é o mais belo poema de que temos notícia na literatura universal. Bem-aventurados ficou em língua portuguesa, ou felizes em algumas traduções. Na língua grega, Makarioi, os bem-aventurados, aquelas criaturas que sofreram toda uma existência, a incompreensão, a injustiça, a perseguição, e por uma questão de justiça dos deuses superiores, eles são conduzidos à ilha das bem-aventuranças pós-morte. Mas é uma concepção grega, e Jesus não era grego, possivelmente não anunciou em grego, porque ele se dirigia às pessoas simples da Galileia, ali de Cafarnaum. E então deve ter usado exatamente o aramaico, o dialeto circulante, falado por aquelas pessoas. E ali, segundo o professor Celestino, segundo André Joaquim, Jesus disse Ashrei, que quer dizer sigam em frente, prossigam na sua luta, não desanimem, avante. Isso, efetivamente, é a medida da felicidade. Porque nós encontramos aqui e acolá um impedimento, uma dificuldade, e é preciso que a gente não esmoreça, ou, na expressão de Joana de Ângeles, não descoroçoe. Não tem nada a ver com caroço, essa palavra, é não descoroçoar, que tem a ver com o coração, não perder o lance, a vinculação com o coração que nos nutre. Então, aí está. Porque tem pessoas que estão, eu estou tão feliz, estou lendo Joana de Ângeles, mas logo na primeira página tem aquela palavra difícil, descoroçou e diz, agora já estou feliz. E lembra que isso é felicidade. Esse é um paradoxo. Mas aí alguém diz, já existe dicionário, né? E veja, Joana de Ângeles está escrevendo na sua língua, você fala a língua portuguesa brasileira, não é que o Espírito está lendo, escrevendo em língua portuguesa brasileira? Ela poderia perfeitamente, Divaldo, vamos escrever agora em espanhol, porque eu tive uma reencarnação no México, eu adorei o espanhol. Escrevi em espanhol, porque ela foi uma grande poetisa no México. Ou não, Divaldo, pensando bem, como fui uma matrona romana, fui Joana de Cusa, a mulher do intendente de Herodes, me deu a vontade de escrever em latim. Já pensou em ter Joana de Ângeles em latim? Tem que fazer um curso de latim para depois entender Joana, mas está tudo em língua portuguesa. Por isso, a gente não vai exatamente descoroçoar e aplicar o que Jesus disse, ou seja, vamos seguir em frente. É próprio do nosso nível evolutivo encontrarmos esses pedroços no caminho.
Ou Jesus disse ainda, sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. A prudência que ele usa aí, embora seja a mesma palavra grega phronesis, não é no sentido da sagacidade ou da sabedoria como imaginamos, mas é uma certa perspicácia para não se entregar todo e ser enganado pelas circunstâncias de pessoas. Ou ainda quando Jesus diz, graças te dou, meu Pai, por que não revelaste os grandes segredos aos homens sábios, mas sim aos pequeninos? Parece que Jesus está fazendo algo contra a sabedoria dos sábios, mas não é isso. Ele aí se refere efetivamente aos materialistas, às pessoas negativistas, àquelas que, enfim, são inteligentes, mas não são sábias. São mais, enfim, matreiras muitas vezes, são perspicazes em certas situações, mas elas são desastradas no campo moral, no campo espiritual. É nesse sentido que as coisas celestes não podem ser reveladas a essas criaturas. Portanto, nós percebemos claramente que a felicidade precisa dessa ferramenta, a sabedoria, para que possamos construí-la. A felicidade não pode ser um fado, a fortuna, ou o mar, como imaginavam os gregos e os romanos. Isso aconteceu, foi o destino, foi o fatum. Enfim, isso se deu. Os deuses assim quiseram, é o meu quinhão que recebi de sofrimento nessa vida, tenho que purgar, tenho que sofrer. Isso revela claramente que nós não compreendemos bem a doutrina espírita e achamos que esta doutrina ela reproduz fielmente a concepção de karma dos orientais, o que não é verdade. Nós temos a concepção de lei de causa e efeito. Às vezes, no passado, cometemos aqui lá um pequeno ou grande deslize, e esses deslizes se manifestam hoje em sofrimento e infelicidade, como Allan Kardec colocou muito bem no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, porque ele coloca as causas atuais das aflições e as causas anteriores. Portanto, nós somos os responsáveis, via de regra, pelas nossas próprias infelicidades. Mas nós podemos perfeitamente tomar isso como um ponto de chegada. Está vendo? Olha o que eu fiz lá no passado, que loucura. Agora eu tenho que sofrer o meu karma. Não é isso. A concepção espírita é que de fato nós lançamos um vetor e aquele vetor provocou uma reação. Mas estando no presente, nós podemos lançar um novo vetor e esse vetor, ao cruzar-se com aquele já lançado, vai criar um terceiro que efetivamente muda completamente o cálculo. É essa concepção dinâmica que a doutrina espírita tem que nos distancia daquela concepção muito fechada, muito estática, muito cristalizada de certas interpretações dos orientalistas. Então, não podemos falar de um karma fechado, e sim da lei de causa e efeito. E a qualquer instante, a qualquer momento, nós temos essa moeda que não se esgota ao tempo, podemos provocar causas novas para afetar aquelas causas antigas. Portanto, que possamos efetivamente estabelecermos conosco mesmo um compromisso para dilatar, para aprofundar esse germe de sabedoria que trazemos na alma. Já sofremos muito nas existências passadas e esse sofrimento pode ter nos ajudado e vem nos ajudando a não errar tanto, ou a errar menos, a acertar mais. Aquele juízo que nos chega, aquele sinal de alerta, ou muitas vezes a nossa entrega à vida espiritual faz com que a gente esteja sob as boas companhias e aí caímos exatamente naquele campo da eudaimonia, que é a felicidade. Quando agimos bem, quando estamos em paz, os benfeitores nos assessoram e com muito mais facilidade nós captamos as boas intuições e as nossas decisões são muito mais ajuizadas. Diferentemente, quando estamos atormentados, entregue ao desequilíbrio, fica muito mais difícil aos amigos espirituais alcançarmos com alguma boa influência. E gostaríamos, para encerrar, oferecer uma página de vida feliz. Amanhã, no Centro Espírita, no Novo Espírito, no Novo Mundo, quando desenvolveremos uma abordagem do paralelo da filosofia estoica e esse texto de Joana de Ângeles, nós demonstraremos que, efetivamente, o Espírito Joana ela é realmente uma grande sábia. A sua história de sofrimento e de iluminação levou exatamente a essa construção. Por isso temos que ter essa reverência por esta que é a patronesse da nossa instituição.
Nós temos uma sábia. E todos nós podemos perfeitamente recorrer pelas preces a Joana de Ângeles. Ela não é um ser insensível, é uma sábia evangelizada. Então, Joana, em torno do tema da felicidade, na sua obra Vida Feliz, que muito se assemelha exatamente àquela ideia de arquiteto do manual, que você tem uma coisa pronta na mão para uso rápido. São 200 capítulos, uma obra esgotada. Nós tínhamos até finalzinho de 2011, se não me engano, 1.800.000 exemplares vendidos, uma coisa estrondosa. E a Maçã do Caminho, que é a editora, não consegue dar conta do volume de pedidos, porque é a obra de Joana mais vendida, mais requisitada. Então, são mensagens rápidas, são mensagens lidas em 30 segundos, por exemplo. E Joana coloca à altura do capítulo 161 as seguintes considerações sobre a felicidade, uma perspectiva otimista, espírita. Todos estamos fadados à felicidade, à perfeição. O caminho a percorrer é longo, às vezes assinalado pela urze ou entulhado pelos caiaus. Todavia, o roteiro é igual para todos, porque ninguém existe que seja considerado como exceção. Aqueles que encontram menos dificuldades fazem jus às circunstâncias em razão do seu comportamento em reencarnações passadas. Os mais atribulados, da mesma forma, procedem dos seus atos infelizes. Desse modo, ganha distância evolutiva, passo a passo, e alegra-te com o destino feliz que te aguarda e que alcançarás. Que Jesus nos ampare por sempre. Bem, vamos aos nossos amigos. Na próxima quarta-feira, dia 20 de junho, a palestrante será Socorro Paz e o tema Bem-aventurados os aflitos. No próximo sábado de hoje, dia 8, Érico Miranda e o tema Viver com Fé, exatamente no dia 23 de junho. Como o Oscar já teve a oportunidade de falar durante a sua exposição, amanhã ele estará realizando um seminário no Núcleo Espírita Novo Mundo. E também haverá participação especial do grupo Vocal Espírita de Semearte. E o tema é Vida Feliz, Manual Histórico do Espírito Joana de Ângeles. Começará às 9 horas e se prolongará até às 12h30. As inscrições poderão ser feitas na Livraria da Seja, na livraria da própria instituição do Novo Mundo ou na conta do Gilson. E o valor do investimento é R$10, com direito a um bônus livre no valor de R$5 na livraria do Novo Mundo. E, como o Oscar está lembrando, esse valor é destinado à manutenção dos serviços da instituição que está promovendo o seminário, no caso, o Núcleo Espírita Novo Mundo. A Seja hoje inicia um recesso junino. Então, os grupos de estudo e a evangelização, as atividades serão suspensas. Retornarão grupos de estudo no dia 28 de julho, do mês 7, e a evangelização da noite retornará um pouco antes, no dia 21 de julho também, do mês 7.